Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será a continuidade do conteúdo Lei de Hess, que é o cálculo de variação da entalpia utilizando a Lei de Hess, que foi explicado para vocês na última aula pelo estagiário Brenner. E hoje nós faremos exercícios para vocês relacionarem esse conteúdo utilizando a prática aí, tá bom? O que é a lei de Hess, então? Ele estudou o seguinte, que a variação da entalpia, ou seja, a quantidade de calor absorvida ou liberada em uma reação, ela só depende do estado inicial ou final do processo e final do processo. Ela não depende dessas etapas intermediárias. Então, nós vamos sempre olhar, nós vamos montar aquela equação que gerou após a reação química e nós vamos calcular essa entalpia utilizando essas semi-reações. Ok? Tem um primeiro exemplo aqui que eu vou fazer junto com vocês e depois nós vamos amassar o barro aqui, tá bom? Então, sempre, pessoal, como que vai ser dado esse exercício para vocês? Vai dar um enunciado lá para vocês calcularem a variação da entalpia e vai te dar as semi-reações com a entalpia de cada uma delas. Vocês lembram lá na aula do Brenner que a gente tem que ter as semi-reações, a variação de entalpia de cada uma delas e tudo que eu faço na reação eu faço com a variação de entalpia. Então, para eu ter a minha equação global no final, eu vou ter que igualar os dois lados, tanto reagente quanto produto. Olha só, presta atenção nesse exemplo. Ele te pediu para calcular a variação da entalpia na transformação de carbono grafite em carbono diamante. E ele te deu aqui duas semi-reações, a do carbono grafite e a do carbono diamante. Então aqui, ó, esse é o carbono grafite e esse é o carbono diamante. Então aqui a gente já consegue perceber que sofreu o quê? Uma combustão. Sempre que vocês virem a presença de O2, e vocês erraram muito isso na prova, se você viu que tem a presença de gás oxigênio na equação, está sofrendo uma combustão. Tudo isso indica que no final a sua variação da entalpia deve ser negativa, porque se ele está sofrendo combustão, está liberando energia, e se está liberando energia, consequentemente acontece um processo exotérmico, certo? Então aqui tem a primeira semi-reação, que é do carbono grafite, ele te deu um ΔH1 menos 94. E tem a equação do carbono diamante e a variação da entalpia do carbono diamante é menos 94. Então o que ele quer? Ele quer uma reação que tenha nos reagentes o carbono grafite e tenha nos produtos carbono diamante, beleza? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai somar essas duas reações, essas duas equações, perdão. Nós vamos somar essas duas equações até chegar no reagente carbono grafite e no produto carbono diamante, beleza? Então, aqui só repetindo, ó. Presta atenção, para eu ter uma reação, uma equação global com carbono grafite no reagente, ele tem que estar do lado dos reagentes aqui, não é? Então, aqui, essa equação eu posso copiar ela do jeito que ela tá, porque aqui eu tenho carbono grafite no lado dos reagentes, porque quando eu for somar tudo aqui, ele vai ficar do lado dos reagentes. E eu tenho que ter o carbono diamante no lado dos produtos. Por quê? Porque eu quero que o carbono grafite se transforme em carbono diamante após um processo de combustão. Então, se ele está aqui nessa equação dada, o carbono diamante está no reagente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter essa equação. Eu tenho que pegar tudo que está
no reagente e inverter, colocar ele no produto. E tudo que está no produto eu vou colocar no reagente. Então, o dióxido de carbono vai virar reagente e o carbono diamante com o oxigênio vai virar produto. Aí sim, quando eu somar tudo, eu vou ter o carbono diamante nos produtos. Outro detalhe, se eu invertir a equação, eu também preciso inverter o sinal da minha variação de entalpia. Então, preste atenção. Aqui eu coloquei o dióxido de carbono no reagente. Eu estou invertendo aqui a segunda equação. Vamos colocar aqui, ó. Primeira equação e segunda equação. Então, na equação 2, eu inverti, coloquei o dióxido de carbono no reagente e o carbono diamante mais o dióxido de oxigênio nos produtos. Então, o que acontece com a minha variação da entalpia dessa equação? Ela também vai trocar o sinal. Ela era negativa, passou a ser positiva. Então, agora vamos somar essas duas equações. E tudo que eu faço com a equação, eu faço também com a variação da entalpia. Se eu somo as equações, eu também vou somar todas as entalpias dadas, as variações da entalpia dada nas minhas equações. Olha, essa foi a que ficou mantida. Eu vou só sumir um pouquinho aqui, senão não vai dar para vocês verem. Então, essa aqui foi uma equação que ficou mantida, porque eu não mexi em nada nela, certo? A equação 1 aqui. E a equação 2 eu inverti. Como eu inverti, eu troquei o sinal da variação da entalpia. Agora eu vou somar esse tracinho aí de soma. Então, tudo que é igual eu posso cortar. Eu não quero só o carbono grafite, o carbono diamante, então eu posso cortar o O2 com o O2, posso? E eu posso cortar também o dióxido de carbono com dióxido de carbono. Presta atenção, eu posso cortar tudo que está em lados opostos, tá? Se eu tiver a mesma substância em lados opostos, eu posso trocar, tá bom? Ou cortar, para sobrar só no final, na minha equação, o que eu quero, o que eu pretendo ter. Então, só sobrou simplesmente carbono grafite e carbono diamante. E agora, como que eu faço a minha variação da entalpia? Eu somo também. Então, eu vou somar menos 94 mais 94,5. Resultou em 0,5 quilocaloria por mol. Então, pessoal, presta atenção. Eu tinha duas equações, dois processos exotérmicos aqui, não era? Eu tinha dois processos exotérmicos aqui em cima, que resultou em uma variação endotérmica. Porque quando eu inverto aqui, ó, o sinal, para transformar o carbono grafite em carbono diamante, ele precisou absorver calor. Então, isso fez com que a variação da entalpia mudasse de negativa para positiva. Então, o final foi 0,5 quilocaloria por mol. Segundo exemplo, esse exemplo nós vamos fazer juntos, tá bom? Presta atenção em cada detalhe para que vocês não confundam depois no final. Olha, durante a produção industrial do ácido sulfúrico são necessárias as seguintes etapas intermediárias: combustão do enxofre e oxidação do dióxido de enxofre. Pessoal, por enquanto, eu vou dar todas as equações e qual a equação que eu quero que você chegue. Só porque você também vai chegar um momento que você vai precisar aprender a montar, tá? O que o exercício está pedindo. Por exemplo, aqui ele está falando que eu tenho no reagente, o enxofre sofreu combustão. Se o enxofre sofreu combustão, ele está reagindo com quem?
Combustão lembra o gás oxigênio, não é? O O2. Então, vai ser S mais O2. Isso vai ser a minha equação, formando quem? Formando 2SO3. Então, no início eu sempre vou dar essa equação até vocês aprenderem aí melhor, tá bom? Então, eu tenho 2S2, a primeira equação, 2 enxofre mais 3 gás oxigênio, formando 2 trióxido de enxofre, tá bom? A segunda reação, ela formou enxofre nos reagentes mais gás oxigênio, dióxido de oxigênio, mais dióxido de enxofre. Então, o exercício pediu o seguinte: determine a entalpia padrão de formação do trióxido de enxofre, de acordo com a reação. Então, observem bem, ele quer que você calcule a entalpia do trióxido de enxofre. Então, esse trióxido de enxofre já fica de cara que você vai ter que ter ele lá no final, certo? Então, aqui o exercício vai te dar qual que é a reação que ele quer. Olha, ele te deu essas duas semi-reações. Deixa eu pegar aqui um laser. Olha, o que o exercício te deu? Ele te deu essa equação com essa variação de entalpia e ele te deu essa equação com essa variação de entalpia. E ele quer que você chegue nessa equação aqui, ó, 2SO2 mais O2, formando 2SO3. Para eu somar, antes de passar para a próxima página para a gente fazer juntos, olha só, para eu somar essas duas equações, no final eu vou ter que ter 2SO2 mais O2 formando 2SO3. Onde nessas duas equações aqui que eu tenho o dióxido de enxofre? Eu tenho nos produtos, só porque eu vou ter que inverter essa equação para ele ficar nos reagentes. E onde que eu tenho o O2? Quando eu inverter, o O2 aqui vai para os reagentes, não é? Os produtos, não é? Só porque aqui em cima eu também tenho o O2. Então, essa primeira equação eu não preciso mexer, porque eu preciso que o trióxido de enxofre esteja nos produtos e essa primeira equação já está. Então, eu só vou manter. Outra coisa, aqui eu preciso que tenha 2 mols de dióxido de enxofre. E na minha equação eu só tenho 1 mol. Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar toda essa equação por 2. Quando eu multiplico toda essa equação por 2, eu também tenho que multiplicar a variação da entalpia, senão o meu resultado dá errado. Então, quando eu multiplicar aqui, eu vou conseguir achar vou chegar exatamente nessa equação. Vamos fazer juntos então. Então, agora nós vamos copiar essa equação. Eu sumi aqui um pouquinho para vocês, porque senão não vai dar para aparecer. Então, nós vamos copiar aquelas duas equações dadas lá, para a gente conseguir achar a nossa equação geral que foi pedida. Vocês lembram que foi pedido que ele queria a equação da reação que obtivesse o 2-trióxido de enxofre, que é esse aqui, e ele está na primeira equação. A segunda equação, ela tem o enxofre, né, uma substância simples sólida, mais o gás oxigênio gasoso, formando dióxido de enxofre. Aqui, o ΔH é menos 791,44 kJ, tá? E essa equação tem uma variação de entalpia menos 296,83 kJ. Pessoal,
presta atenção, tudo que eu fizer na equação, eu tenho que também fazer na variação da entalpia, certo? Vamos analisar aqui como que eu chego nessa equação aqui que foi pedido, ó. Ele quer que eu chegue nessa equação que contém o trióxido de enxofre. Ele quer que eu monte a reação desse jeito aqui. Dióxido de enxofre mais gás de oxigênio formando 2SO3. Você vai analisar substância por substância até você conseguir chegar nessa equação. Se precisar multiplicar as substâncias, você vai multiplicar, só porque quando você multiplica a equação, você tem que também multiplicar a variação de entalpia, tá? Para não dar erro no final. Então, vamos analisar cada substância. A primeira substância que essa equação tem é o dióxido de enxofre. Onde que esse dióxido de enxofre está? Ele está no produto da segunda equação, mas ele precisa estar no reagente. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos inverter essa equação aqui, para esse dióxido de enxofre vir para o reagente. E o que está no reagente vai para o produto, tá bom? Então, essa equação vai precisar ser invertida. Essa equação aqui, vamos ver, o O2 quando inverter vai lá para o produto, não vai? Mas aqui na equação de cima também tem O2 no produto, então não vai ter problema. A primeira equação tem o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre ele está nos produtos. E aqui nessa equação aqui também, ela está no produto. Então, não preciso mexer nessa primeira equação, só vou copiar ela igual. Deixa eu passar uma linha aqui, torta. Então, vamos lá. Primeira equação, só vou copiar ela do jeito que está. 2 enxofre sólido mais 3O2 formando 2SO3. Se eu não fiz nada, eu mantive essa equação, eu também vou manter o ΔH dela. Com o mesmo sinal, com o mesmo número, né? Porque eu não mexi. Só que na segunda eu vou inverter. Eu vou colocar o dióxido de enxofre nos reagentes, formando o enxofre sólido mais gás de oxigênio, certo? Outra coisa que vocês precisam ter atenção. Eu tenho 2 mols de SO2 e nessa equação eu só tenho 1. Então, se eu só tenho 1, eu vou ter que multiplicar toda essa equação aqui, olha, por 2, para ter a mesma quantidade no final, tá bom? Então, eu vou colocar aqui 2 dióxido de enxofre, 2 enxofre e 2 dióxido de oxigênio. Como eu fiz isso, eu multipliquei tudo por 2, o que é que eu vou fazer com a variação da entalpia também? Vou multiplicar por 2, então vai ficar menos 296,83 vezes 2, que vai resultar em 593,66 kJ, tá bom? E vai ficar positivo ou negativo? Aqui estava negativo. Vai ficar positivo por quê? Porque eu inverti a equação. Como eu inverti, ela vai passar a ter sinal positivo. Agora é só somar, tá bom? Eu posso cortar tudo que está igual de um lado e do outro que eu não vou precisar. Olha só, uma substância que eu não vou precisar aqui é o enxofre. Eu tenho 2 enxofres de cá e tenho também 2 enxofres de cá. Eu tenho 2 enxofres no produto e 2 enxofres no reagente. Cortei, que eu não vou precisar dele. E o oxigênio? Eu tenho 2 oxigênios de cá, não é? Nos produtos, mas eu não preciso de oxigênio no produto. E eu tenho 3 oxigênios no reagente. Então, eu corto esse com esse e tiro 2 oxigênios aqui do reagente. Vai sobrar 1. Sobrando 1, agora eu consigo chegar nessa equação. Vou ficar com 2 dióxidos de oxigênio, formando
mais O2, né? Desculpa, deixa eu apagar aqui. 2 dióxido de oxigênio mais O2, que sobrou 1 aqui quando eu cortei com 2 lá da outra equação. E vai formar 2 trióxido de enxofre. Beleza? Então, eu consegui chegar aqui nessa equação que eu precisava. Vou apagar essa parte aqui para fazer o cálculo da variação da entalpia agora. Então, essa é a minha equação que eu queria chegar. Consegui chegar nela. Agora, como que eu faço o cálculo da variação da entalpia? Se eu somei as equações, eu também vou somar as entalpias. Então, vai ser a variação da entalpia 1 mais a variação da entalpia 2, que vai ser 298,83 mais 593,66. Esse resultado será menos 197,78. Sinais diferentes subtraídos ao sinal do maior, quilojoule. Esse resultado me indica que esse processo foi um processo exotérmico, porque a reação deu negativa, a equação, resultado da variação. Pessoal, nesse exemplo 3, ele quer que eu calcule a formação, eu vou ter que sumir aqui de novo, tá? A formação do pentóxido de nitrogênio. Então, foi dado 3 equações. Então, eu vou ter que utilizar essas 3 equações para chegar na equação desejada. O exercício, agora no início, que vocês estão aprendendo ainda a somar as reações, ele sempre vai te dar as equações, as variações da entalpia e vai te dar a equação desejada. Então, você tem que somar essas equações, tá? Para chegar na equação desejada. Então, vamos fazer juntos, ó. Nessa primeira equação, tem o nitrogênio com o oxigênio. Nitrogênio com oxigênio mais hidrogênio formando 2HNO3. Com a variação da entalpia, menos 415. Na segunda, tenho 2 mols de gás hidrogênio mais o gás oxigênio formando 2 águas. E tem o pentóxido do nitrogênio. Pente, pessoal, pente de 5 e óxido, porque tem o oxigênio junto, né? De nitrogênio. Então, é essa fórmula molecular aqui, N2O5, mais água formando 2HNO3, tá bom? Então, essas são as equações dadas. Qual é a equação esperada? Ele quer que na minha equação esperada tenha o nitrogênio, o N2, mais 5 meios de O2, formando o pentóxido aí, né? Pentóxido de nitrogênio. Então, eu preciso somar todas essas 3 equações e chegar nessa aqui. Então, eu começo a analisar. Vamos analisar. Nessa primeira equação aqui, eu tenho nitrogênio no reagente. Eu preciso que tenha nitrogênio no reagente. Então, a primeira equação está batendo legal. Na segunda, eu preciso que tenha oxigênio também no reagente. Então, essa primeira aqui também eu tenho oxigênio no reagente. Então, eu posso manter essa equação aqui, tá bom? Porque eu tenho já os reagentes que eu preciso nela. Onde que eu tenho o nitrogênio, o pentóxido de nitrogênio? Na equação 3. E ele está no reagente. Eu preciso inverter essa equação para que eu tenha esse pentóxido aqui nos produtos. Invertendo, eu vou conseguir, na hora da minha soma, achar essa substância nos produtos. Lembra que eu tenho que cortar as substâncias que eu não vou precisar com as outras substâncias? Mas ela precisa ter um no reagente e um no produto. E aqui eu tenho já um oxigênio no reagente. Então, eu vou ter que inverter essa equação aqui também, para que esse oxigênio vá para
os produtos. Então, essa segunda também eu vou inverter, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer lá na outra página para vocês entenderem como que ficou essas equações aí. Então, a primeira eu mantive, certo? Eu vou manter, porque eu tenho aqui o nitrogênio e o oxigênio já nos reagentes, que é o que eu preciso. Mais H2, formando 2HNO3, com a variação da entalpia igual a menos 415. Eu não preciso fazer nada com essa variação da entalpia, por quê? Porque eu não fiz nada na equação. Se eu não fiz nada na equação, eu não preciso fazer na variação da entalpia. A segunda, eu vou ter que inverter, não é? Porque esse oxigênio aqui, eu preciso dele nos produtos e ele estava lá nos reagentes. Então, aqui invertendo, eu passei a água para os reagentes e agora eu vou ter um oxigênio lá no produto, aí, que é o H2 primeiro. H2 mais meio de O2. Invertendo, essa equação ficou assim, certo? E a variação da entalpia era menos 286. Como eu inverti, agora ela vai ficar mais 286 kJ, tá? A terceira equação eu também inverti, porque eu preciso que o pentóxido lá de nitrogênio fique nos produtos. Então, eu inverti. Aquoso, aqui também é aquoso, tá? Formando N2O5. Tá, aqui eu já consegui colocar todas as minhas equações invertidas, a que eu precisava inverter e manter a que precisava ser mantida. Tá? Então, se eu mantive, eu não faço nada com a variação da entalpia. Ah, não, essa aqui eu inverti, né? Então, eu vou trocar o sinal. Vai ficar mais 140, certo? Então, agora é só somar as substâncias aí da equação. Vamos lá, então. Eu preciso, deixa eu anotar aqui embaixo para vocês verem qual vai ser a equação esperada, que é o N2 mais 5 meios de O2, formando N2O5. Pessoal, eu preciso chegar nessa equação e tudo que eu faço com a equação, eu faço também com a variação da entalpia. E eu preciso ver as informações que eu tenho nela. Eu tenho nitrogênio, N2, 5 meios de O2 e tenho um N2O5, certo? Então, eu não preciso multiplicar. Eu vou precisar tirar aqui desse oxigênio, né? Então, vamos cortar primeiro o que a gente não precisa. A gente não precisa de 2HNO3, porque na minha equação final não vou precisar dessa substância. Eu preciso de água? Não preciso de água, então eu posso cortar essa água com essa água aqui também. E agora sobrou o N2 que eu preciso aqui nos produtos. Aqui eu tenho, no reagente, eu tenho H2 que eu não preciso também, que eu também posso cortar com o produto desse reagente aqui. Esse hidrogênio aqui que está no produto, tá bom? Cortei reagente e produto. Agora sobrou as substâncias que eu preciso, que é o N2, O2 e o N2O5. Mas aqui eu tenho meio O2. Se eu tirar meio O2 aqui de 3, vai sobrar quanto, gente? Olha, presta atenção, eu tenho 3 partes. Se eu tirar meio dessa 3 partes, eu vou ficar com quanto? Com 2,5. Qual que é a fração que representa 2,5? Não é 5 dividido por 2? 5 sobre 2? Então, eu corto esse meio O2 com 3O2, vou sobrar o que aqui nos meus reagentes? O N2 mais
Aqui ficou 5 sobre 2, ou 2,5. Então, é 5 sobre 2 de O2, formando N2O5. Tá vendo que eu cheguei certinho aqui na minha equação esperada? Agora, o que que eu faço? Eu vou somar as minhas entalpias. Eu vou somar a entalpia 1 mais a 2 mais a 3, com aqueles sinais trocados, que foi o que eu precisei fazer para chegar na equação esperada, certo? Então, aqui eu vou ter menos 415 mais 286 mais 140. Fazendo aí os joguinhos de sinais, esse resultado dessa equação vai dar 11 quilojoules. 11 quilojoules nos mostra que esse processo foi um processo endotérmico, porque ele deu positivo. Pessoal, tem mais um exemplo, mas eu não vou conseguir passar para vocês, senão o vídeo vai ficar muito grande. Revejam esses 3 exemplos que eu fiz para vocês, refaçam, façam, vejam onde está a dúvida de vocês e me procure qualquer dúvida, ok? Pode me procurar que estarei aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima.